Muito bem, neste momento vamos para a nossa última pergunta. Vamos? E é polêmica a pergunta. Ok. Tá bem? Que tem um pouco a ver com o feminismo. E ultimamente tem-se usado algum vocabulário sobre o feminismo bíblico. Não é? Pode uma jovem, pode uma mulher casada ser feminista e ser bíblica ao mesmo tempo? É possível conciliar Cristo e o feminismo? E a pergunta que eu faço é porque dá-nos a ideia de que parece que é uma má notícia para os pais quando uma filha, por exemplo, não quer seguir uma carreira. Ela simplesmente quer ser mãe e esposa. Parece que lhes caiu a pior maldição que poderia existir sobre eles. Porque não foi para isso que eles andaram a dar educação às suas filhas. Não é? Então ela, quando quer se casar, abre mão, vive só do ordenado do marido, não é? Parece que ela está desfavorável, não é? Então, isto é sombra de feminismo? Isto pode ser um conflito de cosmovisão dentro da igreja? Como é que nós poderíamos ver o que é que está em causa nesta situação? Eu acho que isto acaba por ser um feminismo funcional, encoberto. O que é que eu quero dizer com isto? O feminismo defende o empoderamento da mulher, que a mulher tem que ter poder, a mulher tem que estar fora, livre das amarras do homem. Mulher que é mulher fora de casa, é mulher livre. Independente. Exatamente, completamente independente do homem, não é? E Deus não criou assim. Deus criou o homem e a mulher para complementarem-se um ao outro. O feminismo não defende a complementariedade, o feminismo defende a igualdade. Leva o tema da igualdade ou ser igualitário ao extremo. Não é? Eu acredito que há elementos de igualdade entre o homem e a mulher, especialmente na sua dignidade diante de Deus. Imagem e semelhança. Imagem e semelhança, e também na forma como eles recebem a salvação, por fé, recebem os dois. Mas existe complementariedade, ou seja, existem diferenças entre os dois que se juntam numa só carne. Sim. Mas o feminismo não defende nada disto. O feminismo defende que a mulher tem que ter o poder, tem que estar fora destas amarras, a mulher tem que ser 100% igual ao homem nos seus direitos, nos seus deveres, em tudo. Há até um documento do portal feminista português que diz que este grupo de feministas apenas quer 50-50, tudo por igual. Sim. E esta agenda não é compatível com a agenda cristã, com aquilo que a Bíblia ensina. E quando os pais sofrem com isto, quando a filha chega a casa e diz assim, olha, afinal, sabe, o curso que eu tirei de Direito eu não quero seguir, eu não quero trabalhar num gabinete, eu quero estar em casa, quero servir ao meu esposo, quero educar os meus filhos, quero ser uma mãe. E se os pais ficam escandalizados com isto, e se ficam perturbados com isto, temos um problema, não na filha, mas nos pais. E se os pais dizem, mas nós ensinámos-te outra coisa. Não te preparamos para isso, não é? Exatamente, aí está. Não te preparamos para isso. Exatamente. Eles prepararam em que agenda? Na agenda da Bíblia ou na agenda do mundo? E esta é a grande questão. E eu acho que a filha, quando diz isso aos pais, ela está alinhada ao padrão bíblico da tarefa e da função da mulher. E nós não precisamos de nos escandalizar, nem ter medo, nem ter vergonha disto, porque é o que a palavra de Deus diz. E eu acho que muitas vezes o que temos na igreja é um feminismo funcional, onde temos medo de tocar nestes temas, porque achamos que o padrão de Deus diminui a mulher. Mas não, isto é que dignifica a mulher. A Bíblia até em Provérbios 31 diz que esta é que é a mulher virtuosa, ou seja, é a mulher cheia de habilidades, cheia de características, cheia de poder. É uma mulher de negócios. Exatamente. Em Provérbios 31. Ela vende propriedades, ela adquire propriedades. Exatamente. Ela tem poder econômico. Esta é uma mulher super inteligente, é uma mulher super dinâmica, é uma mulher não só
não só muito espiritual e muito sábia, é uma mulher também que é fisicamente preparada para as tarefas do dia-a-dia, ela cuida do seu corpo. Diríamos que isto é mesmo uma mulher, isto é que é uma mulher de poder. E é interessante que em Provérbios 31, quando usa a expressão de ganho, trabalha, busca, usa a expressão de estenda as mãos ao fuso, não é? Vende, fala da mulher envolvida nos negócios. Alguém podia dizer assim, vês, Jairo, aí tem a mulher que está envolvida como CEO nos negócios lá fora. Sim, ela está envolvida nos negócios, mas ela não está envolvida nos negócios de fora, no sentido que ela é a mulher fora de casa. Ela é uma mulher dentro de casa, é uma mãe, uma esposa, primeiramente, e ela serve ao seu esposo e à sua casa fazendo estes negócios. Porque no texto de Provérbios 31, ela faz estas tarefas interligada à sua casa. Ela Esse é o contexto das suas tarefas. Este é o contexto. Eu até tomaria a liberdade de dizer que as mulheres que ficam em casa e que são mães, elas devem ser empreendedoras. Elas devem tentar fazer um negócio doméstico, elas devem tentar fazer tudo para que os membros da sua casa sejam servidos e para que o esposo olhe e diga, como dizem Provérbios, o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Pode ser um ganho espiritual aqui, mas eu creio que é um ganho material. Porque ela é uma mulher que produz. Sim. Então eu acho que isto é a mulher de poder. E eu acho que o que a sociedade quer nos vender é uma mulher que não é a mulher conforme os padrões bíblicos. É uma mulher que, quando a mulher sai deste desenho de Deus, não pode haver verdadeira alegria e verdadeira satisfação aí. Não pode. Não creio que haja aí. Então a Igreja tem que ter muito cuidado com a agenda feminista. Eu acredito que existem algumas cristãs que abraçam um movimento feminista, mas elas não sabem todos os dogmas. Ou pelo menos não querem saber. Exato. Porque o feminismo traz uma série de carruagens consigo. Embora que as feministas elas estão preocupadas com alguma justiça social, o cuidar do planeta, ajuda aos pobres e tudo mais. E é interessante que em Provérbios 31... Ela faz isso? Faz isso e não só. A mãe de Lemuel dá este conselho ao seu filho. Diz que cuidado com a bebida, filho, para que não pervertas o direito dos aflitos. E também diz, abre a boca a favor do mudo. Olha pelo direito de todos os que se acham desesperados. Então é uma mulher que está preocupada com a justiça social. Não é uma mensagem nova. Não é uma mensagem nova. E a mulher de poder está preocupada com a justiça social, está preocupada com os pobres, está preocupada com isto, como as feministas estão. Mas o problema é que o feminismo traz outras bagagens. E na agenda feminista temos também os direitos do LGBT, temos a ideologia de género, a igualdade de género, temos esta obsessão pelo racismo e pelas minorias, e digo, o racismo é errado, mas esta nova narrativa que agora toda a gente é racista e que toda a gente é oprimida, isto é um problema. E eu digo-te, se a Igreja não tiver cuidado com esta agenda feminista, colocando a sua posição bem firme na palavra de Deus, dizendo que existe uma diferença entre o homem e a mulher, existe a diferença entre papéis, a Igreja mais tarde ou mais cedo vai abraçar estas outras carruagens porque é inevitável. É inevitável. E não há argumentação suficiente que a Igreja tenha, se não abraçar a palavra de Deus, para evitar isto na Igreja local. E eu digo-te, Tiago, igrejas que dizem que aceitam mulheres como pastores ou mesmo mulheres a pregar, elas são, de certa forma, feministas funcionais e elas estão a abrir as portas para receber estas carruagens que eu te mencionei para que entrem na Igreja. Pois. Porque se o pensamento feminista está, obviamente virão estas influências. Exatamente, exatamente. Virão essas influências. O que é um problema, eu acho que é um problema grave. E tu vês, estas igrejas defendem, para defender estas agendas feministas, eles têm que baixar o padrão autoritário das Escrituras. Pois. E tem que dizer que todas estas passagens que falam sobre a mulher ficar calada, a mulher não exercer a autoridade do homem, isto é cultural. Pois. Isto é tudo cultura. Bom,
Existem alguns teólogos, inclusive um chamado Matthew Vine, que ele escreveu um livro que diz: eu posso ser gay e cristão. Ele usa exatamente o mesmo padrão de argumentação. Ele diz que todas as passagens que falam contra o homossexualismo no Novo Testamento são passagens mal interpretadas pelos teólogos, foram mal interpretadas pela Igreja, e o que Paulo está a falar aí ele está a condenar o homossexualismo, que é o abuso infantil, que é o homossexualismo que está interligado aos ídolos e à adoração a falsos deuses. Mas Paulo não está a condenar um casamento monógamo entre um homem e um homem, um casamento de respeito. Ele não está a condenar isso. Bom, o que Matthew Vine está a usar é o mesmo argumento que muitos destes pastores que permitem mulheres a pregar e serem pastoras usam. É o argumento da cultura. Agora, não digo que não exista elementos de cultura na Bíblia, mas Paulo define bem, especialmente naquela passagem do véu, onde vemos que o véu é um elemento cultural, mas qual é o princípio que transcende o tempo e o espaço? Autoridade e submissão. Exatamente. Autoridade e submissão. Então, quando estas igrejas, de forma ingênua ou de forma despreocupada, permitem esta posição igualitária, quando vier o LGBT em força, quando vier a ideologia de género em força, não vão fechar as portas. Eventualmente, daqui a 5 anos, 10 anos, temos igrejas aí também a ter, se calhar, pastores homossexuais e tudo mais. Isto pode parecer escandaloso, mas esta é a verdade. Esta é a verdade. Sim, eu ia mencionar essa questão também. Tu tocaste no tema do pastorado feminino, não é? Podemos dizer que o pastorado feminino vem no barco do feminismo porque é uma leitura cultural da Bíblia. Eu estou a usar a cultura, eu estou a usar diferentes pensamentos culturais para explicar as Escrituras. Quando nós estudamos hermenêutica, nós entendemos que podemos cometer vários erros interpretativos. Exato. A culturalização é um deles, não é? E dá uma sensação de que lemos as Escrituras desde o ponto de vista da cultura, então ali nas Escrituras tem algo que eu não estou a ver, mas que a cultura me acaba por responder. Sim, não é? E pode estar isso a acontecer. E eu digo, Tiago, mesmo nessa posição que alguns homens que conhecem a Bíblia tomam, eu não digo que eles não são homens de Deus, eu acho que eles são homens de Deus, mas eu acho que eles estão errados. Eles abraçam o texto já com um pressuposto igualitário. Cultural. Exatamente. Este pode ser influenciado pela cultura deles ou por qualquer outra razão, mas eles vêm com este pressuposto igualitário. Então eles já vão para o texto negando-se a si mesmo que o que Paulo quer dizer é isto. E se Paulo está a dizer isto, é porque Paulo está influenciado pela cultura à sua volta. Porque Paulo nunca diria uma coisa dessas. Paulo, se estivesse nos nossos dias, ele também, se calhar, abdicava de alguns princípios, ele adaptar-se à cultura. Mas não. Então, se abraçarmos esse pressuposto, então temos um problema com uma série de passagens. Digamos assim, que o apóstolo Paulo, quando disse que as mulheres não podiam ser pastoras, nem pregar, imaginemos que Paulo estava condicionado à cultura, não é? E agora a nossa cultura é diferente. A nossa cultura permite que as mulheres tenham esta posição de liderança. Então nós, como nos adaptamos à cultura, agora dizemos, como a cultura mudou, as mulheres podem ser pastoras e podem pregar. Se a cultura daqui a 5 anos mudar outra vez e voltar para a mesma cultura antiga, então nós voltamos também e andamos nisto. Vai. Mas aí vai haver uma outra desculpa para... Se acontecer isto e voltarmos ao padrão bíblico, vai haver uma desculpa para que o padrão bíblico não possa ser instalado, porque o objetivo é ir contra as Escrituras. Exatamente. E é esse é o problema. O problema, é exatamente o problema. Uma coisa interessante, Tiago, não é por acaso que em Gênesis capítulo 3, Satanás decide não ir falar com Adão. Porque ele sabe da função de Adão e do papel de Adão. Ele decide ir à mulher. Não é que a mulher não tenha inteligência, mas Satanás não é que a mulher não tenha inteligência, que não tenha capacidades. Nada disso, não estou a dizer isso. O que eu estou a dizer é que Satanás buscou alguém com uma função específica. E ele não queria ir ao líder.
não queria ir ao cabeça, ele queria ir àquela que estava de baixo, para influenciar a cabeça. Era isso que queria fazer. E ele teve êxito, porque Eva depois envolveu-se numa interação que não foi adequada com a serpente, em vez dela dizer a Adão, Adão, vem, porque esta é a tua responsabilidade, toma. E o que é que aconteceu? Isso é um problema. Muito bem, Jairo. Obrigado por este tempo. Espero que estas perguntas, esse tempo de perguntas e respostas, possam ser de grande bênção para aqueles que estão a ouvir e fomentar também o pensamento, não é? De alguma forma, o que é que tu dirias para aqueles que nos estão a ouvir? Que tipo de conselhos tu darias sobre este tema, não é? De forma prática, para ajudar aqueles que querem entender um pouco mais sobre o tema, talvez desmistificar situações que se calhar não conhecem muito bem e de alguma forma ser de bênção para a Igreja de Cristo, trazendo um papel para a mulher desde as Escrituras, para que assim a Igreja possa crescer de forma saudável. Eu acho que primeiramente é ler a Bíblia, mas não ler a Bíblia selecionando passagens que se adequam melhor ao meu pressuposto. É ler toda a Bíblia, porque existe uma narrativa bíblica, existe uma narrativa que vem da parte de Deus. E nessa narrativa Deus deixa bem claro as funções de cada um. Eu acho também, para nos ajudar nisto, é ler homens conservadores que ensinam a palavra de Deus e ver como é que Deus tem usado esses homens para explicar estes textos, porque Deus encheu a Igreja de dons. E estes homens há anos que têm ensinado a palavra de Deus e ensinam a palavra de Deus com fidelidade, e ver se há alguma coerência nestes homens que são conservadores para com a palavra de Deus e se existe alguma coerência na sua interpretação destes textos. Eu diria também que a Igreja tem que ter cuidado com estas agendas que vêm de fora. Existe um pastor que eu gosto muito, que ele diz que hoje em dia existem 2 cânones. Existe o cânon das Escrituras, os 66 livros, mas para algumas igrejas existe outro cânon. Existe o cânon da psicologia, existe o cânon do feminismo, existe o cânon da ideologia de género, existe todos estes cânones que a Igreja pensa que pode abraçar e redimir para a obra de Deus. Não dá. Não dá. O que está ali é mais uma vez o engano da serpente. Foi assim que Deus disse? Foi assim que Deus disse? Então temos de ter muito cuidado, que esta questão da função, agarrando outra vez esta questão da função do homem e da mulher, isto pode parecer escandaloso para alguns, aquilo que eu vou dizer, mas eu acho que isto está muito ao lado do Evangelho, muito perto. Por que eu digo isto, Tiago? Paulo, quando fala da função do homem e da mulher, e fala do mistério, não é? Ele fala disto relacionado à relação de Cristo e a Igreja. Fala da responsabilidade da Igreja para com Cristo, aliás, é toda a comparação dele em Efésios capítulo 5, e depois diz que este é um mistério, esta união entre Cristo e a Igreja. Se nós invertermos todos os papéis, temos que inverter também os papéis de Cristo e a Igreja, então vamos inverter o Evangelho também. Eu digo que este é um dos maiores perigos, um dos maiores calcanhares daquilo da Igreja, se não tiver atenção, é esta questão da complementariedade e da igualdade. Isso será um problema. Mas a Igreja pode ler vários livros. Existem ótimas pregações do John Piper mesmo e do Wayne Grudem. Ele tem muitas coisas escritas acerca disso. E ler o que é que está por aí fora das agendas feministas e tudo isso. Okay. Obrigado, Jairo, por este tempo. Não, eu é que agradeço. Pela tua partilha através desse tempo de perguntas e respostas. E que Deus te abençoe. Amém. Amém. Amém.